Oi, gente, tudo bem? Afonso tá dormindo, então eu vou aproveitar para vir aqui conversar com vocês a respeito de como foi a minha experiência com a amamentação. Eu já falei aqui algumas vezes algumas coisas, mas eu quero falar mais sobre isso e deixar o post salvo, que eu gosto de deixar algumas informações salvas, tá? Tem um monte de coisa nos destaques, gente, dá uma olhada nos destaques, tem muita informação, ou de experiência própria, tá? Tipo assim, com a Afonsinho e tudo mais, coisa de sono, coisa que eu aprendo dia após dia do soninho dele, eu deixo tudo nos destaques. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre como foi pra mim a amamentação. Vocês estão ouvindo isso? Foi eu vim aqui pra começar a gravar e já acordou. O Afonso tá lá com ele, mas vocês estão ouvindo o chorinho? Eu sempre ouvi que minha mãe sempre teve muito leite, né, pra amamentar nós três, né, eu e minhas irmãs. E as minhas irmãs também sempre tiveram muito leite. Então eu imaginava que em questão de produção eu não teria problemas para amamentar. Porque tem essa tendência, né? Não é uma regra, mas existe uma tendência de famílias que têm mais leite, tipo assim, mulheres que têm mais leite, aí a família toda tem. Ou mulheres que não conseguem amamentar, algumas mulheres da família não conseguem. Não é uma regra, mas eu já ouvi falar que tem essa tendência. Mas é daquele jeito, né, gente? A vida inteira eu ouvi falar, mas tanta coisa que eu já ouvi falar que é mito, então eu não sei se realmente isso procede 100%, sabe? Se não é mais uma falta de apoio ou é uma falta de informação do que de fato sabe? Mas eu já ouvi falar muito isso. Mas nem tudo que a gente ouve falar é verdade, né? Mas então... Então, em relação a ter leite, eu imaginava que eu teria bastante. E eu acompanhei, né, as minhas duas irmãs amamentando e eu nunca vi problema nenhum com elas em relação à amamentação. Nunca vi elas reclamando de dor, nem nada de amamentação. Mas também, gente, muita coisa eu nunca vi nada delas, entendeu? Eu nunca vi elas reclamando de nada, ou... exceto algumas outras questões, mas assim... Eu não... O que eu posso dizer? Eu não aprendi muita coisa com elas, entendeu? Em relação à maternidade. Muito mais do que eu aprendo é mais lendo e tudo mais, ou vivendo, né? Mas eu sempre vi que elas sempre tiveram muito leite para amamentar. E a minha mãe, eu sempre soube, minha mãe sempre falou que doía demais amamentar a gente, doía demais. E ela desmamou a gente muito cedo, eu mamei só até 3 meses. Mas hoje em dia, eu sei o porquê. Por conta de confusão de bicos. Porque as três chupavam chupeta. E tudo que minha mãe descreve, o que ela sentia é por causa da confusão. Tudo que ela descreve que ela sentiu nas 3 vezes que ela amamentou, bate com o que fala sobre a confusão de bicos. Então, nós tivemos confusão de bicos e isso fez com que ela desmamasse a gente antes, tá? Porque ela não aguentava de dor. Então, eu sabia, na minha cabeça, amamentar doía. Porque minha mãe já falou isso e eu já vi muita gente falando isso, que amamentar dói. Quando, na verdade, gente, amamentar não precisa ser sinônimo de dor. Inclusive, se está doendo, algo está errado. Exceto, por tudo que eu vejo, exceto no começo, onde o bebê está aprendendo a sugar, onde a pega está aprendendo, né, a ser estabelecida, onde o peito está começando a acostumar com aquela sucção frequente, mas fora isso não é para doer. Então, se tá doendo é porque tem alguma fissura, tem alguma pega errada, alguma coisa tá acontecendo de errado aí. E muita gente não sabe, acaba desmamando antes o bebê porque não aguenta de dor, ou porque, né, insiste naquela pega errada do bebê e aí acaba acontecendo 1000 coisas com o peito, né, gente? O bebê não é pra pegar... Não é pro bebê pegar o mamilo, é pro bebê pegar o peito inteiro, né? A auréola aqui, areola. Eu sempre confundo auréola, enfim. Se tá pegando o mamilo, tá completamente errado. Nossa, gente, é uma dor absurda. Então, assim, existem algumas coisas que nunca ninguém falou pra gente. Essa questão de... A gente sempre achou que o bebê mama pelo mamilo e não pelo peito todo de modo geral. A gente sempre achou que o mamilo invertido não dá pra amamentar. A gente sempre achou que leite fraco. Não existe leite fraco, gente. O bebê pode mamar até 4, 5, 6 anos de idade. Nunca vai existir leite fraco, não importa quanto tempo você amamente. Então, assim... podem existir outros fatores que estão atrapalhando essa amamentação, mas não esses, entendeu? Que a gente a vida inteira ouviu. Então, tudo isso, gente, são informações que a gente nunca teve, ou se teve informação errada. Então, assim,
voltando pra mim, né, pro meu caso. Então, eu imaginava que eu não teria problemas pra amamentar, mas eu tinha medo de doer. Por a vida inteira ter ouvido da minha mãe que eu fazia assim, ó, no mamilo dela, que, nossa, era muito dolorido e tal, então eu tinha medo de doer. Foi aí que minha amamentação começou. Aliás, antes do Afonsinho nascer, né, antes dessa amamentação começar, eu comecei a me informar demais sobre a amamentação. Nossa, tudo que eu podia ler, que eu podia aprender sobre a amamentação, eu comecei a me informar, comecei a ver que tem vários mitos também de preparar o mamilo, esfregar, ou um monte de coisa que não é aconselhável fazer por N fatores, e um deles é porque se você também ficar friccionando o mamilo, você pode ativar o hormônio da ocitocina e acabar tendo um parto prematuro, porque você acaba ativando esse hormônio antes da hora. Então, assim, várias coisas porque eu queria preparar esse meu peito para amamentação. Quando eu fui ver que, na verdade, a melhor preparação que eu podia ter para amamentação seria a informação. O resto, não era para eu fazer nada. E se desse, o que eu podia fazer era ficar com o meu peito um pouco no sol, né? O mamilo, ficar com os peitos de fora no sol. Fora isso, não era para eu fazer nada, além de muita informação real e de qualidade, e não coisa que a gente ouve de boca em boca, sabe? Comecei a seguir tudo quanto é tipo de consultora de amamentação, comecei a ler muito sobre amamentação, em post de pediatra e tal. Então, assim, o que eu podia fazer, eu tava fazendo, era me informar. E aí, o Afonsinho nasceu, e graças a Deus, a pega dele tava muito certinha, né? Desde o momento que ele já começou a mamar na sala de... Tem a sala de cirurgia, a gente sai, fica um pouquinho ali na salinha, numa outra salinha antes de ir pro quarto. Desde essa salinha, ele já começou a mamar no meu peito. E naquele momento eu não tava sentindo nada, tipo assim, eu não tava sentindo dor, não tava sentindo nada. E a pega dele tava certinha. Depois, né, que eu acho que todo aquele fervor do nascimento e tal passou, eu comecei a sentir dor. Aquela dorzinha, que era mais um incômodo do que uma dor, tava acontecendo mais por conta do meu peito tá tendo um estímulo frequente que ele nunca tinha tido. Então, assim, era o tempo inteiro o bebê pegando, né? Do que por conta da pega correta. Então, era mais um incômodo, mas que eu sabia que ia passar de tudo que eu tinha lido e tal. Foi quando, depois de um tempo, eu não lembro exatamente quantos dias, mas começou a doer. Começou a doer esse peito esquerdo. E aí, gente, nossa, começou uma dor. Foi uma fissurinha muito pequena, que assim, eu tinha que olhar bem assim pra ver, sabe? E era bem pequenininha, então não era nada muito grande. E mesmo assim, doía tanto. Gente, só de lembrar, eu sofri da dor que eu sentia. Ele chorava pra amamentar, eu começava já a chorar junto. De lembrar, eu já começava a suar. De começar a lembrar da dor que eu senti. Essa fissura aconteceu por conta de uma peguinha errada. Uma peguinha errada do bebê já é o suficiente pra causar uma fissura. Então, assim, principalmente no começo, onde o bebê é muito molinho, onde a gente tá aprendendo a manusear o bebê aqui na gente, a gente tem que tomar muito cuidado pra, de repente, ele não dar uma escapada e dar uma sugada assim no peito e... Enfim, principalmente no começo, gente, é muito, muito cuidado. Depois, realmente tudo vai passando e vai melhorando, sabe? Afonsinho já tá quase com 4 meses e a cada dia se torna melhor e mais fácil. E eu sei que eu vou falar isso, né, daqui, né? Agora tá com 4 meses e depois com 6, a cada dia vai se tornar tudo melhor e mais fácil, sabe? A gente vai aprendendo e tudo mais. Mas aí, então, eu comecei a sentir uma dor absurda. E aí, lá no hospital mesmo, o médico passou uma pomada de lanolina pra eu passar comecei a usar essa pomada. E também eu apertava assim um pouquinho, tirava um pouquinho do leite e passava assim, ó. Fazia assim, ó, no meu mamilo, sabe? Pra poder ajudar também na cicatrização. Tudo isso foi coisa que a enfermeira lá também ensinava a gente. E eu comecei a fazer isso e tal, só que foi cada vez doendo mais a ponto de, assim, da primeira semana dele em casa, gente, só de falar a gente lembra, a gente começa a suar frio. Eu chorava, mas eu chorava num nível, e pior que eu fico imaginando, né, essas mães que o mamilo às vezes cai, que tem, né, isso não pode acontecer, sabe, mas tem muita gente que acontece. Eu fico imaginando a dor que essas mulheres sentem. Porque eu já senti uma dor absurda, gente, assim, eu chorava igual criança, eu chorava demais. Comecei a morrer de medo, eu falei, gente, eu não sei se eu vou conseguir amamentar, porque a dor é absurda, e eu lá,
E eu ia lá e ele mamava, e a cada sugada dele era um sofrimento, gente. Era um sofrimento tão grande. A primeira semana dele em casa foi muito difícil pra mim. Porque eu sentia a dor do pós-operatório, que pra mim doeu demais. Tava muito chateado com a violência obstétrica que eu sofri, né? Também já tem vídeo do relato de parto pra vocês verem, tá lá no IGTV também. Pra quem perdeu, tem a parte 1 e parte 2. E mais essa dor que eu tava sentindo, né? E mais o mix de hormônio que ele tá passando no nosso corpo, né, gente? Acabou de sair um bebê. Imagina a mistura hormonal que tem na gente, né? Então, assim, tudo voltando pro lugar, né? Então, assim, o pós-parto é muito complicado de modo geral. Então, a gente precisa de muito apoio. Tinham me indicado não passar pomada de lanolina e eu evitei passar o máximo que deu, mas assim, quando a gente tá naquele momento de desespero, a gente, tipo assim, alguém fala alguma coisa que vai resolver, a gente vai, né? E pra mim foi bom, tá? Então, assim, eu não indico e não deixo de indicar, porque eu não sou profissional pra falar pra vocês não passem, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que usou e eu achei que... Aí depois desse tempo que doeu demais meu peito, parou de doer pra só ficar um incômodo mesmo, que eu sabia que ia ter esse incômodo né, de ficar mamando. E aí, depois de um tempo, voltou a doer de novo. Tal, e aí eu tava sentindo muita dor em deixar ele em livre demanda, sabe? Porque eu tava sentindo dor na mamada toda, não era só no começo, né? E aí foi aonde eu dei a chupeta, tá? E aonde também ele teve confusão de bicos. E foi eu dar a chupeta, pouco tempo depois eu comecei a sentir uma dor absurda de novo. E aí, além da dor absurda, juntou todos os fatores que eu vi que ele começou a ter confusão de bicos, né? Das coisas que eu tinha me informado. E aí, voltei a estaca zero. Voltei a sentir uma dor absurda de novo, como se fosse a primeira semana. Aí, você vê que a gente respira fundo, né, gente? Porque a gente lembra, né, da dor. E aí, fui eu lá de novo, dar mamar pra ele em livre demanda, sentindo muita dor. Já teve vez, gente, que ele já chegou a ficar... O máximo, né, de tempo que ele já chegou a ficar no meu peito foi 1h40 no meu peito. E eu senti dor. E foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. A gente superou isso, sabe? Porque eu tinha muita vontade de amamentar. E eu pesquisei tudo que pôde, né? E eu fui buscar ajuda. Eu queria chegar nessa parte agora. Que eu passou ali, Gente, quando eu tô gravando vídeo, não pode nada me tirar a atenção, que eu perco o raciocínio. Antes do Afonsinho nascer, eu cheguei a fazer um curso de amamentação e tudo mais, de preparo, né, pro bebê, com a Rafa. Vou deixar o arroba dela aqui, que foi ótimo curso, inclusive, eu super recomendo. E depois que ele teve a confusão de bicos, que eu comecei a sentir uma dor absurda, que eu falei, meu Deus, eu vou precisar de ajuda. Gente, eu indico pra todo mundo uma consultora de amamentação. Eu indico pra todo mundo, gente, porque, olha, salvou a minha vida, assim, num nível. Porque quando a gente tá sentindo dor, gente, primeiro que é a pior coisa do mundo a gente ficar sentindo dor. Segundo que a gente se sente há uma culpa de estar sentindo dor, tipo assim, você quer e ao mesmo tempo você não quer amamentar seu filho, porque você tá morrendo de dor. Então, assim, salvou minha vida em todos os sentidos. Salvou a amamentação, salvou a minha culpa, aquele sentimento de culpa, salvou aquele estresse, né, que eu tava sentindo. Então, assim, melhor coisa, gente, consultora de amamentação. Vai salvar vocês, de verdade. Salvou a mim também. E aí, né, quando eu tava sentindo muita dor da confusão de bicos, que eu falei, meu Deus, eu vou precisar de ajuda, eu entrei em contato com a Rafa, só que ela tava viajando, ela não pôde ir me socorrer. E aí a minha doula me indicou uma outra consultora, vou deixar aqui também o arroba dela, que também foi um amor de pessoa. E ela foi lá em casa me ajudar. E foi onde ela viu que a linguinha dele tava errada, que a pega dele tava errada, que eu tava sentindo dor, porque ele tava com a pega, toda a musculatura da face completamente errada pra mamar. Então, isso tava gerando dores absurdas em mim. E foi onde ela passou exercício e tal. Ai, gente, foi ótimo, assim. Porque, só de lembrar, assim, já me emociono. Porque
realmente me salvou, sabe? E aí, depois disso, depois de pouco tempo, ele já começou a mamar direito, né? Começou a fazer a pega correta, a mexer com a musculatura correta pra mamar, né? Antes dela chegar em casa, eu já tinha cortado. Gente, eu peguei tanto ranço da chupeta. Eu fiquei tão brava com a chupeta, de verdade, porque foi o que eu falei pra vocês naquele vídeo. Eu fui descobrir sobre confusão de bicos, eu já tinha nascido. Mas eu acabei cedendo, dei a chupeta, muito também por conta de pressão social. E quando eu vi que aquela dor que eu tava sentindo e tudo aquilo tava acontecendo por causa da chupeta, eu fiquei tão brava. Eu peguei a chupeta, eu cortei ela, joguei no lixo, assim, fiquei brava mesmo, sabe? Tipo, eu tava... Gente, quando a gente tá num nível de estresse, assim, ó, que a gente não dorme direito, a gente tá sentindo, não dorme direito, sentindo dor, 1000 hormônios circulando no nosso corpo, a gente não sabe o que fazer em relação a... Tipo assim, eu tava num nível de estresse tão grande que, tipo assim, eu queria descontar daquela chupeta mesmo, sabe assim? Eu falei, eu vou descarregar aqui essa fúria que eu tô sentindo. Eu tava tão brava, gente, tão brava. E... que eu tô lembrando, eu brava, assim, jogando a chupeta. E aí, E aí foi questão de tempo, assim, pra... Que, né, eu parou a dor. Depois de um tempo da dor, passou só pra um leve incômodo. E depois, hoje em dia, eu não sinto mais dor, não sinto nada. Só prazer mesmo pra amamentar. Mas foi um processo. Foi, assim, demorou até eu sentir prazer de verdade, assim, pleno em amamentar ele, sabe? Eu sentia prazer no sentido de, tipo assim, estou amamentando meu filho, mas eu sentia muita dor, então não era pleno, entendeu? Não era completo, não era, eu amo 100%, entendeu? Olha, gente, era um mix de sentimentos, porque era um querer muito grande amamentar, era um amor que tava sentindo, mas ao mesmo tempo era dor, era chatinho, sabe? Tipo assim, ai meu Deus do céu. Então não é, foi o que eu falei, só quem já passou sabe o que eu tô falando, entendeu? E eu sim, me sentia muito culpada de estar sentindo assim, eu me sentia culpada de não estar me sentindo plenamente feliz ao amamentar. Então, eu sei, gente, que olha, isso eu usei demais. E até hoje, quando tá muito difícil pra mim, né, quando ele acorda demais à noite, quando assim, eu tô igual um zumbi, quando eu tô muito cansada, sempre que tá difícil, eu falo, a cada dia se torna melhor e mais fácil, a cada dia se torna melhor e mais fácil, a cada dia se torna melhor e mais fácil. Ou eu falo, ou eu penso, né? E realmente, a cada dia se torna melhor e mais fácil. E, né, hoje em dia, nossa amamentação já tá ótima, já tá estabelecida, já tá tudo certo. Pode entrar, fica à vontade. Uma coisa que eu ainda não senti, mas que falo, né, a crise dos 3 meses, que é quando a amamentação já tá tão estabelecida que o nosso peito já não enche mais, que o peito se torna fábrica e não estoque. Porque assim, quando ele fica muito tempo sem dormir, que tá raro, mas quando ele fica, o peito enche. Então assim, a gente sente até dor de tão cheio. Vai chegar um ponto que o meu peito não vai ficar enchendo mais, que ele vai produzir o leite na hora que ele estiver mamando. Então, assim, isso também é o que acontece. Muitas pessoas acham que o leite acabou porque não tá mais enchendo o peito, quando na verdade é só uma amamentação que já tá estabelecida. Apesar dele já estar com quase 4 meses e falam que isso acontece por volta dos 3, eu ainda sinto meu peito encher. Então, eu ainda não cheguei nessa fase, entendeu? Mas, gente, essa questão, né, que eu falei pra vocês da amamentação foi o que aconteceu, do que aconteceu, né? Mas, assim, o que eu vivo até hoje, né, que a gente vê demais, é realmente uma cultura muito grande do desmame, sabe? É um desvalorizar da amamentação muito grande. Tipo assim, parece... Até hoje eu escuto, né? Será que o seu leite sustenta? Dá mamar pra ele dormir a noite toda. Nossa, é muito sacrifício. Tipo assim, eu escuto até hoje o pessoal querendo que eu deixe o peito pra ele, entendeu? Sabendo que ele quase desmamou. Mas se desmamar só da fórmula. Tipo assim, tratando a amamentação de uma forma tão sem importância, sabe? Que hoje em dia eu vejo como que realmente essa cultura do desmame ela é grande. Ela é muito grande e isso acaba desencorajando um monte de mulher a amamentar. Foi o que eu falei naquele vídeo, gente. Se eu precisar, é óbvio que eu vou dar forma pro meu filho. Se eu precisar. Mas agora eu não preciso, entendeu? Agora eu posso aumentar, agora eu quero aumentar. Não é fácil, eu não tô aqui pra romantizar a amamentação. Eu quero vir aqui falar um pouquinho sobre a livre demanda, né? Que daí já é o mesmo assunto, mas é outro assunto que é extenso também. Então não dá pra eu falar tudo no mesmo dia, senão perde todos os stories.
já deve estar perdendo aí. Inclusive, eu vou deixar salvo, tá, gente? Não é fácil fazer livre demanda, não é fácil. Mas eu tô disposta a isso, entendeu? Da mesma forma que eu sei que não é fácil criar um filho sem chupeta. Mas eu tô disposta a isso, porque eu posso, entendeu? Não é toda mãe que pode, gente, eu sei. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Mas se eu posso tá ali, né, fazer as vezes da chupeta, eu vou fazer, entende? E parece que as pessoas, não sei, desvalorizam a amamentação num nível. Tanto de mito que eu vejo que existe, sabe, em torno da amamentação. Um monte de... O que eu mais vejo, gente, é gente desencorajando mães que amamentam. Num nível, assim, sabe? Por isso que eu muitas vezes reposto coisas aqui pra vocês. Eu falo algumas coisas. E foi o que eu também falei num outro destaque, se você não viu. Que eu não tô aqui pra recriminar de jeito nenhum mães que não puderam amamentar, seja o motivo que seja, gente, né? Não importa isso agora. Não, a questão não é essa, né? Dá uma olhadinha lá nos destaques, se eu não me engano, é acolhimento. Destaques acolhimento. Mas assim, se eu quero amamentar, me deixa amamentar, entendeu? É muito errado o quanto que as pessoas querem a todo custo. Acho errado criança que mama até tarde. Tarde. O que é tarde? O que é tarde, gente? O que é cedo e o que é tarde? Gente, tá complicado aqui, porque acabou, tá, bateria baixa, daí o Instagram começou a bugar, mas poxa, onde que eu parei aqui? Porque bugou e eu tive que pagar tudo, sabe, reiniciar o Instagram, então perdeu o que eu tava falando. Mas assim, nós somos muito desencorajadas a amamentar. Sabe o que eu lembro dessa questão desse desencorajar da amamentação? Eu lembro da Rebequinha. Pra quem tá aqui há mais tempo, quem me acompanha há mais tempo, né, vai lembrar. Rebeca... Vocês sabem da Rebeca, né, gente? Posso nem ficar me alongando aqui, senão eu vou me emocionar. Rebeca foi uma cadelinha paraplégica que eu tive, que eu até tenho uma tatuagem no outro braço. Que ela é o amor da minha vida, né? Ela só morreu, mas ela é o amor da minha vida até hoje. E a Rebequinha, ela era paraplégica e ela demandava muito de mim. Era um trabalho, entre aspas. Muito trabalhoso, né, que eu tô querendo dizer. Mas, assim, era um amor tão grande pra mim cuidar dela, que pra mim era amor, sabe? Não era trabalhoso. Ela era paraplégica, eu tinha que tirar o xixi dela, apertar a bexiguinha dela pra sair xixi. Era muito cuidado, a gente acordava de madrugada, porque ela teve 3 AVCs, então ela sentia muita sede também de madrugada. Mandava demais, gente, era o dia inteiro cuidando dela, de manhã, tarde, noite e madrugada. Tipo assim, praticamente... No entanto que despertou muito esse instinto materno em mim também, a Rebequinha, né? Que ela era um bebê. Usava fralda, tudo, tinha cadeirinha de rodas, tinha carrinho de bebê, enfim. E... não tá escrita a quantidade de vezes que eu já ouvi as pessoas falando na minha cara, ou por mensagem também, tipo assim, achando um absurdo eu cuidar dela. Que tipo assim, nossa, que trabalho, eu já teria sacrificado há muito tempo. Nossa, não acredito que vocês gastam dinheiro com esse cachorro. Tipo assim, cada coisa. No entanto que quando ela morreu e eu entrei em depressão... também foi outra coisa que eu ouvi as pessoas assim, achando um absurdo eu tá triste, tá em depressão por causa de que um cachorro morreu. Então, assim, eu tinha um desencorajar muito grande de cuidar. Nunca mudou nada, né? O tanto que eu cuidava dela. Mas, assim, eu sentia que as pessoas não apoiavam, entendeu? Lógico, gente, eu não tô falando todo mundo, tá? Tinha muita gente que gostava, tinha muita gente que admirava e tal, e tudo mais, que até falava, né? Sorte que ela tem você na sua vida, você na vida dela. Eu falava, sorte que eu tenho ela na minha vida, sabe? Porque a Rebeca foi uma lição de muita coisa pra mim. Rebeca, amor da minha vida, sempre foi e sempre será, sabe? A gente, eu tô tão descabelada. Mas assim, eu sentia que muita gente não dava não dava a devida importância que eu dava pra ela, entendeu? E tinha esse desencorajar. E eu sinto, quando eu escuto esse desencorajar, eu tenho o mesmo sentimento que eu sentia quando me desencorajavam a cuidar da Rebeca, entendeu? Porque, gente, é uma coisa que o trabalho é meu. Por que o outro tá tão incomodado? Sabe assim? Então, essa questão da amamentação, pra mim, ela acontece. Então, da mesma forma que eu fui muito informada aqui na internet, da mesma forma que eu já... que eu acompanho, né, muitos Instagrams de consultor de amamentação, ou Instagrams, né? Gente, eu acompanho muita coisa.
Da mesma forma que eu sou encorajado o tempo inteiro por meio dessas postagens, eu gosto de estar aqui sendo um meio também de encorajar você, mãe, a amamentar ou a qualquer outra coisa, tá? Falando também para mães que não amamentam. Então, sempre que vocês mandam mensagens como essa que eu recebi hoje, de uma de vocês, gente, meu coração enche num nível quando eu vejo que eu fui útil, que eu ajudei uma família, um bebê, uma mãe. Vocês não têm noção tanto que eu fico feliz, entendeu? Então, eu realmente me sinto, sim, na obrigação de vir aqui contar pra vocês o que eu passo, contar pra vocês o que eu aprendo, entendeu? Porque muda a minha vida, sabe? Então, se eu puder, de alguma forma, quero ser essa influenciadora do bem, entendeu? De chegar e encorajar você, mãe, a qualquer coisa, né? Chegar e falar, olha, tamo junto, né? É difícil mesmo, mas tamo aí, né? Zumbi, mas tamo aí, a gente acorda, dificuldade pra dormir, aí a gente troca informação, vocês conversam aqui comigo, eu converso com vocês, eu falo de fralda, vocês falam de fralda, sabe? A gente fazer uma grande rede de apoio mesmo entre nós aqui, porque é muito importante, sabe, gente? Então, é isso. Essa é a minha história, assim, com a amamentação. Não sei se eu fui claro o suficiente. Se tiver tido alguma dúvida, deixem aqui que eu respondo vocês. E aí é isso, gente. Eu falei pra caramba, né? Tem hora que quando às vezes eu venho aqui, eu começo a falar para mais, né? Mas eu vou deixar tudo salvo nos destaques certinho. Tanto esse, né, que eu conversei, como sempre que eu for postando coisa de amamentação, eu vou deixando mensagem pra vocês, deixando nos destaques também pra vocês, tá bom? E aí, agora eu vou lá, que já me chamaram pra comer faz tempo. O Afonsinho já acordou faz tempo, né? Que eu já vi ele saindo ali com o Afonso do quarto. Mas eu queria terminar esse assunto com vocês, né? Porque foi o que eu falei, eu gosto de vir aqui conversar e não ser interrompida, né? Pra meu raciocínio não interromper. Por isso que muitas vezes, gente, não consigo vir aqui falar muito sobre uma coisa só, porque tem que dar atenção pra Afonsinho e tudo mais. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, tá bom? Beijo!